O nosso planeta é especial de inúmeras maneiras, mas o que ecoa discretamente nas entrelinhas da nossa história é uma verdade perene. Existe esperança para a humanidade, mesmo nos momentos em que nossa espécie esteve à beira da extinção completa. O fato cósmico é claro, irrefutável e destituído de sentimentalismos. Para o ser humano natural, a Terra é nosso berço biológico, mas também está condenada a ser nosso túmulo definitivo em algum ponto do tempo profundo. A nossa permanência a longo prazo enquanto espécie depende, irremediavelmente, da nossa capacidade de alcançar as estrelas e semear outros mundos. Há décadas nossos melhores pensadores buscam novas casas no vazio cósmico. Contudo, para lançar nossa semente no universo, há um caminho árduo que desafia as leis da própria matéria. A probabilidade estatística está contra nós devido às amarras da nossa própria carne. Fora da proteção magnética da Terra, cruzar a barreira de exposição de 16 rads de radiação ionizante acumulada destrói irreversivelmente as fitas duplas do nosso DNA, tornando a sobrevivência celular impossível para o humano comum. Fique comigo nesse vídeo e vamos analisar nossas opções no real rigor científico. Para compreendermos nossa fragilidade cósmica, precisamos olhar para o passado profundo. Há cerca de 65 milhões de anos, logo após a queda do asteroide que encerrou a era dos grandes répteis, existia apenas um único tronco de pequenos mamíferos ancestrais ocultos no solo. Com o passar das eras geológicas e as transformações drásticas do planeta, essa linhagem dividiu-se em dois ramos fundamentais, um que originou os proto-lêmures e outro que gerou os proto-símios. Desta última ramificação, emergiram os hominídeos, cujos passos moldaram nossa ascendência. Toda a nossa jornada evolutiva foi uma sutil e violenta dança de adaptação exclusiva ao bioma terrestre. Desde os primeiros ancestrais que caminharam eretos até o atual estado da nossa civilização tecnológica, cada sequência de nucleotídeos em nosso DNA, cada enzima e cada osso foram projetados única e especificamente para operar sob as condições físicas deste mundo. Nós somos feitos da argila deste planeta. Romper esse vínculo ecológico sem pagar um preço biológico devastador é um desafio que a evolução nunca nos preparou para enfrentar. A verdade se torna ainda mais complexa quando recuamos ao nascimento do Sistema Solar. Tudo o que ocorreu na mecânica celeste nos últimos 4 bilhões e meio de anos cooperou para que a Terra atual se tornara habitável. A distância precisa em relação ao Sol, a inclinação do eixo planetário, a presença estabilizadora da Lua e as colisões cataclísmicas de asteroides primitivos que trouxeram água e compostos orgânicos. Absolutamente tudo conspirou para erguer este santuário. Neste ponto profundo, convido você a filosofar segundo suas próprias convicções íntimas, seja sob a ótica do caos materialista e do acaso estatístico, seja sob a perspectiva metafísica de um grande arquiteto universal. Ambas as visões convergem para a mesma constatação avassaladora: a Terra é um milagre termodinâmico de extrema raridade. O meu ponto central aqui é puramente existencial. Desprovidos deste ecossistema perfeito, isolados da biosfera protetora que nos gerou, qual será verdadeiramente o destino de uma espécie inteligente que se recusa a aceitar os limites geológicos do seu próprio mundo natal? Analisemos agora as opções habitáveis em nosso próprio quintal cósmico. De início, os gigantes gasosos como Júpiter e Saturno devem ser sumariamente descartados. Suas pressões esmagadoras inviabilizam a biologia. Mercúrio, desprovido de atmosfera, oscila entre o calor calcinante e o frio absoluto. Restam-nos Vênus e Marte. Ambos estão na zona habitável e talvez tenham abrigado vida microscópica no passado. Contudo, o presente é sombrio. Vênus é a definição física do inferno. Pressões atmosféricas equivalentes às profundezas oceânicas e temperaturas que derretem chumbo sob nuvens de ácido sulfúrico. Marte é um deserto gélido e estéril, cujo solo é quimicamente contaminado por percloratos tóxicos e cuja atmosfera rarefeita não bloqueia a radiação cósmica. Sobram as luas geladas como Europa e Titã, com seus oceanos ocultos, ou o improvável Plutão com o oceano interno. Habitar esses mundos seria como arrastar um aquário frágil ao topo do Everest. Sobreviveríamos trancados em redutos artificiais. Colônias ali seriam apenas para algo transitório, como postos de segurança para uma fuga ou um plano de ida ao espaço profundo como veremos a seguir. Diante de um sistema solar hostil, a ficção científica nos oferece uma alternativa romântica, as naves Arca ou naves geracionais. Se a permanência planetária em nosso quintal é inviável, por que não construirmos ilhas tecnológicas móveis para cruzar o vazio? Seria poético cruzar o cosmos em um ecossistema fechado, mesmo sabendo que incontáveis gerações de nossos descendentes nasceriam e morreriam sem jamais pisar em solo firme, conhecendo apenas o metal da nave como pátria. No entanto, o rigor da engenharia destrói o romantismo. Nossa tecnologia atual mais avançada, a Estação Espacial Internacional, mal consegue manter humanos vivos por meses sem sequelas graves. Quando os astronautas retornam, enfrentam atrofia muscular severa, perda de densidade óssea de 1% ao mês e danos celulares degenerativos causados pela radiação. Mesmo que projetássemos um cilindro de O'Neill com gravidade artificial por rotação, barreiras intransponíveis como estagnação genética,
Falhas em sistemas de suporte de vida biológicos fechados e mutações mitocondriais impediriam que a segunda geração de seres humanos nascesse saudável no espaço profundo. Gostaria de afirmar que existe uma rota de fuga viável para o ser humano natural em direção a outros sistemas estelares, mas omitimos o maior dos obstáculos, a escala incomensurável das distâncias cósmicas, como superá-las. A estrela estável mais próxima de nós, Próxima Centauri, repousa a mais de 4 anos-luz de distância. Utilizando a propulsão química convencional das nossas naves atuais mais rápidas, a viagem física até lá consumiria aproximadamente 72 a 80 mil anos de navegação contínua no vazio absoluto. Para que o conceito de naves geracionais funcionasse minimamente, precisaríamos dominar velocidades relativísticas próximas à da luz ou motores hiperlumínicos que desafiam a física contemporânea. Além disso, a tecnologia de Persona ou estase metabólica precisaria ser desenvolvida a níveis perfeitos para mitigar o envelhecimento celular ao longo dos milênios. Mas imaginemos que vencêssemos essas barreiras tecnológicas e encontrássemos, finalmente, um exoplaneta perfeito em outra estrela, uma superterra habitável, um verdadeiro paraíso biológico intocado. É aqui que esbarramos em um detalhe molecular invisível e fatal, a quiralidade da própria vida. A quiralidade é a propriedade geométrica pela qual certas moléculas orgânicas se estruturam em formas que são imagens espelhadas uma da outra, incapazes de se sobrepor. Na Terra, toda a biologia é fundamentada em aminoácidos de orientação canônica levógera, isto é, voltados para a esquerda, e açúcares dextrógeros, orientados para a direita. Essa simetria molecular dita como nossas enzimas processam os nutrientes. Se desembarcássemos nesse novo exoplaneta paradisíaco e descobríssemos que sua evolução molecular seguiu a direção oposta, com aminoácidos dextrógeros, estaríamos diante de uma tragédia existencial. O astronauta caminharia por florestas exuberantes, colheria frutos suculentos e respiraria um ar teoricamente puro, mas morreria de inanição química. O corpo humano seria organicamente incapaz de quebrar as ligações daquela matéria exótica. Não conseguiríamos extrair uma única caloria daquele bioma alienígena. Seríamos fantasmas famintos vagando em um banquete de espelhos, perecendo por desnutrição dentro do próprio Éden. O paraíso dele seria, molecularmente, o nosso fim biológico definitivo. Se o nosso corpo físico não pode herdar o universo, o que nos resta? A resposta pode residir em abrir mão da nossa presença física imediata e semear nossos genes pelo cosmos. Esse conceito evoca a panspermia dirigida, o envio intencional de trilhões de microsondas automáticas contendo nosso código genético purificado, espalhadas pelos ventos estelares em direção a mundos primitivos. Seríamos os arquitetos invisíveis da vida futura. No entanto, essa alternativa desesperada esbarra em dilemas biológicos e bioéticos profundos. Biologicamente, mesmo que nosso DNA alcance oceanos alienígenas adequados, as constantes ecológicas locais moldariam a evolução de forma imprevisível. A ínfima probabilidade de que a vida resultante desenvolva nossa morfologia ou cognição humana. Seríamos apenas ancestrais bioquímicos de criaturas incompreensíveis. Sob a perspectiva bioética, a introdução artificial de genes terrestres em ecossistemas em formação poderia aniquilar sumariamente qualquer forma de vida nativa nascente. Em nossa busca por imortalidade, agiríamos como um vírus cósmico destruindo a singularidade biológica de outros mundos, cometendo um genocídio ecológico em nome da nossa sobrevivência. Fica evidente que o ser humano natural, em sua constituição biológica atual, não possui um lugar disponível no tecido do cosmos. Mesmo que encontrássemos um planeta compatível ou espalhássemos nossos genes pelo universo, enfrentamos apenas uma fração dos desafios reais. Ocultos na penumbra do espaço estão os perigos virais e bacteriológicos de ecossistemas exóticos. Ao abrirmos as comportas de uma espaçonave em um novo mundo, a primeira respiração dos colonos pode representar a sentença de morte imediata de toda a tripulação ou a contaminação irreversível da biosfera nativa. São linhagens evolutivas separadas por bilhões de anos de isolamento absoluto. A nossa imunidade é fruto de uma guerra constante contra os patógenos da Terra. No espaço, somos analfabetos imunológicos. Sem uma barreira protetora perfeita, o encontro biológico com o desconhecido resultaria em uma catástrofe molecular mútua. A física nos isola, a biologia nos pune. O universo não é hostil por malícia, mas sim por sua indiferença matemática em relação aos organismos frágeis que ousaram abandonar a segurança do seu útero planetário original. Até este ponto da nossa jornada, não apresentei nenhuma perspectiva romântica de salvação, pois sei que todos nós alimentamos a esperança intrínseca de ver nossa descendência trilhar o caminho das estrelas. Essa expansão, em minha visão particular, manifesta-se como curso natural da consciência humana. Todavia, o compromisso com o rigor científico nos obriga a encarar a realidade sem ilusões. O ser humano natural não habitará o espaço. Mas existe uma alternativa, embora ela exija o sacrifício da nossa própria definição clássica de humanidade, a evolução dirigida. Não devemos tentar transformar planetas inteiros através da terraformação. Devemos transformar a nossa própria biologia para adequá-la ao universo. Através da bioengenharia radical,
Precisamos projetar um ser de quiralidade dupla, imune a patógenos exóticos e com reparação celular acelerada capaz de neutralizar a radiação cósmica profunda. Devemos abandonar a carne frágil que herdamos da argila terrestre e abraçar uma síntese biotecnológica. Para herdar as estrelas, a humanidade precisa deixar de ser humana, transcendendo sua forma natural para se tornar o próprio ecossistema moldado para o vazio. A nossa jornada rumo ao infinito depende de tecnologias que hoje habitam estritamente o reino da ficção científica. Algumas, inclusive, desafiam as leis conhecidas da física quântica e relativística. Para prevalecer além do nosso tempo, seremos forçados a moldar nossa própria evolução biológica. No entanto, convido você a esquecer as equações por um breve instante. Imagine um descendente distante da nossa espécie, perfeitamente adaptado para viver em qualquer bioma do universo. Visualize esse ser tocando uma planta alienígena com as mãos nuas, uma vegetação cuja toxicidade molecular mataria qualquer um de nós instantaneamente, enquanto sua interface neural conectada a uma inteligência artificial consciente calcula as órbitas daquele sistema estelar desconhecido. Valerá a pena abrir mão do que somos para nos tornarmos eternos? Em minha perspectiva, o preço é justo. Mas valorizo profundamente a sua opinião se, ao fim desta reflexão, você considerar mais sábio aceitar nosso papel humilde no cosmos, dedicando nossos esforços a proteger e vivenciar o presente extraordinário que este planeta nos concedeu. Afinal, a Terra continua sendo nosso único e verdadeiro lar.